Chegou o momento de eu vir aqui no nosso canal fazer um vídeo sobre o Clube do Remo e Santos com menos emoção, com menos assim, calor do jogo. Acabou o confronto, eu sentei aqui no meu cenário, que eu adoro. Depois eu vou fazer um vídeo, inclusive, sobre as bolas, tá? Até me perguntaram se era sobre um hat-trick que eu já fiz na carreira. Inclusive, eu fiz um hat-trick só na carreira, mas era na categoria de base. Quanto atleta profissional, eu só fiz 2, bisei no caso, bisei contra times grandes, inclusive, mas essas bolas aqui, depois eu vou fazer um vídeo especialmente cada uma delas. Acabava a temporada, eu pegava, né, e falava com o roupeiro, me dá a bola do campeonato, me dá a bola aí, você consegue, você tem bolas aí que toda temporada muda, e foi assim ao longo da minha caminhada, cada uma tem seu significado, inclusive tem uma ali, ó, que eu tenho que subir ela, bem aqui abaixo, ó. Depois eu vou organizar esse cenário aqui, porque meus meninos vai colocando coisas aqui, mas vamos juntos, porque esse conteúdo de hoje é sobre o Clube do Remo e Santos. Menos emoção, mais razão. Naquele dia eu estava no calor do jogo. Vou analisar também as falas do próprio presidente do Clube do Remo, Tonhão, que está sendo repercutido aí no Brasil afora, né? Para você ter uma ideia, camuflaram muito o erro da arbitragem, né? O erro do VAR, a intervenção inapropriada do VAR ali naquele lance do Marlon com o jogador do Santos, que gerou a expulsão e meio que camuflou, né? Porque é um árbitro que está no seu, em menos de 10 dias, no seu segundo de desalento, no seu segundo momento menos feliz, digamos assim, um árbitro que participou do Vitória e Palmeiras e foi péssima a sua intervenção. No jogo, o Clube do Remo e Santos também não havia necessidade de intervir naquele lance e ele veio intervindo, enfim, ele está querendo aí manchar sua repercussão no cenário nacional com as atuações péssimas. O VAR, ele tem que ser interventivo e falado quando ele vem para trazer coisas e benefícios próprios bons, né? Mas não para infringir em momentos que ele não a necessidade, porque senão fica atrapalhando. E esse sujeito, ele de novo, né, no segundo jogo consecutivo, em menos de 10 dias, fica um alerta aí para a CBF não esquecer, mesmo que tá se falando aí de Tonhão, mesmo que tá se falando aí do menino Ney, ó, chegou uma fatura aqui para me pagar, mesmo que tá falando aí do menino Ney, essas coisas estão sendo camufladas pela imprensa nacional, principalmente a imprensa do Sudeste, que não percamos aí o rumo que esse quarto árbitro do VAR precisa urgentemente de uma reciclagem, e isso faz bem, né? O banco de suplentes faz bem para alguns jogadores, por que não o banco de suplentes para alguns árbitros também não fazer bem? Dá um momento de refrigério, reoxigenar as ideias, rever os lances, fala, ó, vem cá, senta aí, acontece, você é suscetível ao erro, mas dá uma olhada aqui, você não precisa, vamos estudar as regras de novo, você vai ficar aí esse mês de agosto, setembro aí, descansando, estudando, vendo seus colegas atuar, faz parte, poxa, por que o jogador tem que ir pro banco, sendo que a arbitragem também não pode ir? Enfim, perdi muito tempo falando desse cara e eu não queria entrar nesse tema, mas faz parte do jogo e eu vi grande parte da imprensa do Sudeste, principalmente, lembrando só do jogo em que o Tonhão fala aquelas palavras pesadas em relação ao menino Ney, só que não vou fazer uma defesa das palavras do Tonhão, mas sim uma defesa do que ele estava sentindo no momento. Acaba o jogo, a gente tá ali com a adrenalina extremamente alta, a tensão, endorfina, suor, emoção do jogo, mais de 40 mil pessoas ali no seu estado, no seu estádio, na sua casa, e o Tonhão desce ali para tentar amenizar com seus jogadores, ó, valeu, vamos lá, vamos, vida que segue, o nosso foco é a Copa do Brasil, já foi, agora o nosso foco é o Brasileirão, e aí se depara com o Neymar que chega ali provocando, vamos, foda-se, aqui é Santos, tal, e aí ele responde, né, de uma forma ali efusiva, troca aquelas ofensas, palavras, junta ali membros da comissão, jogadores que estavam ali entrando no vestiário, e querendo ou não, ali eu não culpo nenhum nem outro, porque ali é o momento máximo, ali é um calor que a tensão tá subindo, ali você não consegue controlar suas emoções, tem que controlar? Sim. Por isso que não é bom falar, acabar o jogo, já puf, coloca o microfone ali. Até eu, quando acabou o jogo, eu vim aqui e meio que falei no calor ali do que vi. Então é bom analisar com calma, para ser o oxigênio manda mais ar, manda mais oxigênio pro cérebro, porque aí as palavras ficam mais assim, tranquilas, e ali eu tenho certeza que o Tonhão, certamente na análise fria, calculista depois do jogo, ele conseguiu ali filtrar e ver que realmente ele se expôs novamente nas palavras mais forte, e depois ele vai ratificar certamente aí em cima do Neymar, porque chamar ele de vagabundo, sem vergonha, etc. O Neymar, de fato, inclusive, eu vou até abrir um parênteses sobre ele. O Neymar, sem sombra de dúvidas, para mim, qualidade técnica absurda, um dos ídolos maiores de 2010 para cá, o Brasil carente de um ídolo, e ele foi chantageado, foi assim, falado, criticado, né? Tudo que envolve no nome dele é base de críticas. Segunda-feira ele não viajou com a delegação por ter feito o leilão dele lá em São Paulo. Participou pouco, já na chegada deu entrevista falando que a imprensa fala demais, que tem que saber o que fala, que no Santos tudo vaza, que ele ia ficar no banco, mas mesmo assim ele arrecadou 21 milhões de reais, foi embora, descansou, pegou seu jatinho, no outro dia de manhã, entrou no avião, andou 2.500 quilômetros, chegou lá, almoçou,
com a delegação, descansou à tarde para jogar à noite. E ele jogou só 45 minutos. De fato, o Neymar é longe daquele que já nos habituou, que pegava a bola, arrastava, que pedia o jogo o tempo inteiro. Hoje ele perde lance que não perdia antes, mas aos 28 minutos ele duela ali, vai com o ombro, ganha do Zé Wellison, cruza, pronto, deu assistência, pegou o jatinho, foi embora. Só que ele entrou para aquecimento e já foi provocado. Aí depois ele respondeu as provocações fazendo assim. Depois ele não deu atenção para as crianças, isso eu achei muito mal, né? Ele é um ídolo, cara, e foi lá pro norte, sabe? Na chegada do hotel ele já desce do carro, nem olha para trás para quem tava ali, sabe? Dá pelo menos um sinal, pessoas que foram ali para a porta do hotel se espremendo para tentar ver ele, não conseguiu, ele desce do carro, já entra nas instalações do hotel. Aí depois ele chega no estádio com capu, boné, tipo assim, não quero ser visto. Não é por aí, sabe? Ele é um ídolo, cara, é uma pessoa assim, certamente que é falada no mundo inteiro, é um cara pesado, é um cara fortíssimo. Então aí, beleza. Aí ele, Danilo, ele não tem sangue de barata, ele tinha que responder no final do jogo, e ele tá certo. Só que mandar beijo pra mulher do cara, sabe, as crianças passando ali, querendo a atenção dele, ele podia muito bem abraçar as crianças, vem cá, ó, classificamos, aqui é Santos, e chegar no vestiário ali e ir embora, faz o seu papel, sabe, deixa uma boa imagem. Às vezes até o próprio Tonhão, dirigentes do Clube do Remo, via como ídolo, e se calhar ele deixa uma mancha assim pesada. Só que não é fácil ser o Neymar, eu concordo que não é fácil, porque tudo gera críticas, tudo que ele faz, se ele posta uma foto brincando de pôquer, se ele posta uma foto brincando de Pokémon, se ele joga bem, se ele joga mal, se ele dá assistência. Pra você ter uma ideia, ele deu assistência, ele ultrapassou o Xavi, como agora é o 13º, se não me falha a memória, como jogador que mais assistências deu. Ele, de fato, dentro de campo, ainda consegue entregar, mesmo não sendo o Neymar de 2017, 2016, 2015, ele consegue fazer coisas ali absurdas. Ele é um nível muito acima dos demais, tem respeito dentro de campo. Só que nesse final de carreira, parece que ele ligou o foda-se, né? Ligou tipo assim, vocês querem falar de mim, então vocês vão ter resposta. E de fato, uma hora o cara cansa, porque tudo fala dele, né? Se o Brasil não ganha a Copa é por causa dele, se o Santos não ganha é por causa dele, se ele coloca 5 caras na cara do gol é por causa dele, mas uma coisa não justifica a outra. Neymar, pra mim, ele tinha que ter um exemplo no final dessa carreira de pessoas que chegassem próximas dele e não apenas afogasse, abraçasse, batesse ali nas mãos dele, sabe? Como sempre fizeram, mas no sentido de também mostrar pra ele, falar, cara, vamos ter outra conduta, liga o foda-se mesmo, mas ó, respeita os torcedores, vamos lá tirar foto com as crianças, sabe? Vamos encerrar essa carreira, porque daqui 2, 3, 4 anos ele pode estar fazendo uma convenção lá em Belém, sabe? Ele pode estar indo no auditório com pais, os mesmos pais que estavam no estádio ontem, ele pode estar lá com aquelas mesmas crianças, já adolescentes, daqui 4, 5 anos, buscar ver o Neymar com uma conferência, igual o Elano, igual o Diego fazem hoje. Então, assim, eles ficaram com essa mancha, com aquela imagem, falar, pô, o Neymar hoje tá aqui dando uma conferência, mas eu lembro lá atrás que ele veio aqui, fez um papelão. Então, assim, fica ruim para a imagem do jogador. Até entendo, não tem sangue de barata, respondeu as provocações, ser ele de fato não é fácil, mas assim, ele podia perfeitamente ter tido outra atitude. Beleza. Uma coisa não justifica a palavra do Tonhão, para mim ele foi errado nas palavras, mas também defendo no calor, quis defender o seu estado, o seu time, a sua instituição, dentro da cidade de Belém. Enfim, uma coisa não justifica a outra, mas os dois também poderiam ter tido outras tomadas de decisões. E o que me chateia mais é que o Clube do Remo tinha condições de avançar, ele sabe disso, vai ver o Santos sendo sorteado na próxima fase das quartas de final, poderia quebrar um jejum de nunca ter vencido o Santos, 35 anos de ausência, vai ver e vai se sentir assim, caracas, podia ser nós, hein? Se o Marlon não fosse expulso, se o VAR não tivesse intervido, nossa, se o Aleph Manga tivesse feito aquele gol, poxa vida e tal. Então vai ficar essa mancha, vai ficar esse gostinho de, putz, poderíamos fazer mais e poderíamos ter entregue mais. Infelizmente vai ficar isso, mas não quero que também a imprensa, principalmente São Paulo e Rio, camuflem a péssima arbitragem e intervenção do VAR com outras coisas, com as palavras do Tonhão, que foi realmente pesadas e que ele deve se retratar brevemente no ato que o quarto árbitro interviu e muito mal. Clube do Remo fica muito mal em relação aos 4 milhões que deixa pelo caminho, a possibilidade de ter evitado de vencer o Santos era real, teve chance lá no Bola na Trave, lá na Vila Belmiro, bola na trave aqui também no Mangueirão, mas enfim, foi isso que eu quis trazer aqui, um parâmetro. Eu só tomava uma postura, entendo os dois lados, mas teria tomado outra postura, mas agora é fácil falar, porque no calor da emoção, adrenalina, endorfina, muita tensão, fica mais complicado a gente dosar ali os limites das emoções, mas que fica aí como lição, tanto para um quanto para outro, para terem tomadas de decisão diferente, principalmente o Neymar, é um ídolo, cara, é um cara fenomenal, fora de série, um cara que sabe fazer dinheiro, um cara
que é diferente mesmo em todos os níveis, mas que precisa ser exemplo também dentro e fora de campo, mesmo ele tendo que suportar e engolir alguns sapos, pessoas da imprensa batendo nele, torcida xingando, quando ele pega na bola vai, mas a resposta é aquilo lá, ó, dá assistência, vem aqui, comemora comigo, olha o Santos, olha a camisa, o time é grande, e vai, pega, entra dentro, ó pessoal, um abraço, obrigado pelo carinho, vem aqui nas crianças, responder uma outra provocação ali, não sei se ele foi insultado antes, ou se ele chegou ali já gritando aqui, é Santos, foda-se, vai tomar no naquele lugar, enfim, é para que ele tenha também mais oxigênio no seu cérebro ali nesse final de carreira, porque ele é um ídolo de vários jogadores. Acaba o jogo, o pessoal lá da Venezuela, por exemplo, queria tirar até o calção, a chuteira dele, a meia, a cueca. Então, assim, ele é um peso muito alto, sabe, pra ficar se envolvendo em tantas polêmicas. Então, ele tem que curtir a vida dele, igual foi lá pra Mangaratiba lá, entrou numa lancha, naquela lancha grande, que parece um hotel, sabe, fez o leilão, ele até fez questão de falar leilão, classificação e agora, entre aspas, vagabundeando. Então, ele que vai curtir mesmo, entra lá nos treinamentos, usufrua, sabe? Agora ele tem que ligar o foda-se, entre aspas, mas no fato de usufruir tudo que ele conquistou, porque senão fica a imagem, tenho muito dinheiro, mas sou pobre de alma, sou pobre de espírito, e essa imagem não é o Neymar, é um menino muito bacana, é um menino bom, até onde eu sei é um cara de grupo, é um cara família, é um cara que demonstrou ao longo da carreira aguentar muita fase de pressão, então que ele termine bem aí essa última etapa da sua carreira, fechou? Forte abraço, fiquem com Deus e vamos juntos por próximos vídeos aí. Agradeço a cada um por compartilhar, por deixar o like. Estamos muito próximos dos 10 mil inscritos. Fico muito contente de estar atingindo essa marca. Para muitos pode parecer poucos, mas para mim já é um início de uma caminhada vindoura, uma caminhada futura aí de muito sucesso dentro do nosso canal. Forte abraço.